paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos trabalhar com a lição de número 10, que tem como tema a última defesa de Jó. Sim, nós estamos trabalhando nesse quarto trimestre de 2020 com a soberania divina e a fragilidade humana dentro do sofrimento e a restauração de Jó, o patriarca, que é apresentado lá entre os livros poéticos. Lembra? O livro poético junto de Salmo, Eclesiastes, Provérbios, junto do livro de Cantares. Nós temos também o livro de Jó, que fala sobre o sofrimento humano. Essa revista ela foi comentada pelo pastor José Gonçalves e ela é a base para a nossa pesquisa no dia de hoje. Desde já eu quero te convidar a deixar aí o seu curtir, o seu like, o seu glória a Deus nos comentários e compartilhar essa aula no final para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Nós temos um texto áureo aqui que está em Jó 31, versículo de número 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática diz que ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Sim, Jó está olhando para a sua vida e está valorizando a ação do Deus Criador de todas as coisas a qual ele servia, que o beneficiou, que o abençoou de uma forma extraordinária. Ele também vai refletir diante disso numa comparação com a situação em que ele vive naquele momento, uma situação miserável, de grande dificuldade, mas em tudo ele vai buscar um diálogo, um relacionamento com Deus, e a ele apela como alguém que está diante de um tribunal, apelando para o Senhor, que é justo juiz. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó 29, capítulo de número 30 e também o capítulo de número 31, sempre os primeiros versículos, porque senão fica muito extenso para trabalhar esses três capítulos tão ricos aqui em toda essa lição, né? São apenas referências, nós não temos como explanar todo o conteúdo, porque é de uma grande riqueza o livro de Jó, mas fica aí e nós agradecemos pela sua presença, te convidamos a ficar até o final da aula e por todo esse período agradecemos a Deus por você estar nos acompanhando, porque foi uma alegria compartilhar do pouco que o Senhor tem nos permitido entender acerca do livro de Jó, junto do pastor José Gonçalves, que faz o comentário dessa revista, né? Vai aparecer na sua tela, temos aqui na revistinha, mas também, como eu sempre tenho dito, tenho contigo um exemplar da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Assim você vai ficar mais fácil para acompanhar. Leitura bíblica em classe. Vamos lá, Jó 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era no dia da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim, diz o capítulo de número 30, os de menor idade do que eu, e cujos pais teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos e gritava-se contra eles como contra um ladrão. Ainda Jó 31 vai dizer: Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde a altura? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, Jó está falando. Sim, se eu andei com vaidade. Não, Deus está contando os passos dele e ele quer saber se a vida dele foi útil ou
inútil, né? Nós vamos ver desde a introdução o pastor José Gonçalves falando que Jó termina o seu discurso, né, no capítulo de número 31, versículo 40, que encerra dizendo: e assim acabaram as palavras de Jó. Nós vamos ver uma retrospectiva, uma certa nostalgia, como eu já falei, onde Jó está lembrando da sua vida e ele está lembrando do seu passado e fazendo uma oposição com a situação que ele está vivendo. Volta lá comigo no capítulo de número 29. Olha que coisa interessante que está aqui. Jó está falando que o Senhor o guardava, que o Senhor o protegia, que o Senhor o livrava, e no meio das trevas, trevas essa que pode ser até mesmo trevas do entendimento, ou seja, o homem natural, ele é incapaz de lidar com situações, e sendo Jó uma referência, sendo Jó um homem poderoso, não só pelos seus bens, mas pela sua sabedoria, alguém que se colocava diante da sua sociedade e era procurado para resolver as questões das mais difíceis, como se ele fosse um juiz, ele era iluminado em meio à sua falta de entendimento e andava, caminhava pelas trevas. Por quê? Porque a candeia do Senhor era sobre a vida dele. Era como se fosse o salmista falando: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Sim, Deus guiava, conduzia, iluminava o caminho de Jó nos momentos de trevas e também esclarecia os pensamentos dele, né? Como nos dias da mocidade, desde a mocidade ele reconhece que Deus foi com ele. E sim, quando ele tinha todos os teus filhos, imagina que doloroso seria para Jó lembrar de como ele era diante da sociedade, de quantos bens Deus tinha proporcionado para ele, onde desde a mocidade ele buscava em Deus e por isso achava força, sabedoria e aprendeu a lidar com todas as circunstâncias e conquistar coisas na vida. Perdeu a sua prosperidade, mas doloroso ainda era lembrar da perda dos seus filhos. Isso era terrível. Jó no capítulo de número 29, o versículo 7 e 8 ainda dizia bem assim: quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, até os idosos levantavam e se punham de pé. Era um homem extremamente respeitado, era um homem que tinha virtude diante da sociedade, era alguém valorizado pelas pessoas e que buscava fazer o bem também para as pessoas. Por conta disso ele era valorizado, porque ele queria o bem do seu próximo, não aceitava as injustiças sociais. Então, quando alguma causa chegava diante dele, ele buscava servir e buscava julgar com equidade, com sabedoria, buscando sempre tomar cuidado dos menos favorecidos. Olha o capítulo de número 31, versículo 29 e 31, diz bem assim: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se me exultei quando o mal atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. Jó está lembrando que ele não quis o mal de ninguém, que ele não se levantou contra ninguém. Como o versículo de número 14 até o 20, nós vamos ver que Jó era alguém que buscava dar um apoio social aos menos favorecidos, né? Que ele era alguém que se preocupava em ter uma certa perspectiva positiva para aqueles que eram menos favorecidos. E era natural que ele esperasse, diante de tantas coisas boas que ele fez para tantas pessoas, que ele gozasse de saúde, de paz, junto dos seus bens e dos seus filhos no final da sua vida. E não era isso que tinha acontecido, não foi isso que o acometeu. Olha o que Jó vai dizer lá no capítulo 29, o versículo 14 até o 20. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto de diadema era minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Aqueles que tinham dificuldade de enxergar a realidade, Jó mostrava uma perspectiva diferente. Aqueles que tinham dificuldade de ir mais adiante, de alcançar algumas coisas, ele proporcionava essa oportunidade, porque ele
facilitava o caminhar das pessoas. Dos necessitados eu era pai. Sim, dos órfãos, aqueles que não têm pai, eles se colocavam como alguém que supria as necessidades básicas das pessoas. E as causas do que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Ele se esforçava diligentemente, com detalhes, com esforço, assim metodicamente, por inquirir e resolver com sabedoria aqueles que eram faltos de sabedoria. Quebrava os queixos do perverso, sim, não aceitava as injustiças de quem era maldoso, e dos seus dentes tirava a presa, ou seja, arrancava da boca daqueles que estavam cometendo crueldades e maldades, como uma ovelhinha, lembra de Davi, que tirava suas ovelhinhas da boca do leão e do urso? Sim, nós também precisamos saber livrar os oprimidos dos opressores. E dizia: no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como areia. Ele esperava a paz e a tranquilidade. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Mas ele, infelizmente, não pôde desfrutar daquilo que ele esperava, Jó cometia bons atos porque ele sabia que deveria proceder bem para com seu próximo, lembrando e assim também exercitando o amor de Deus que havia sido grandioso para com ele. Olha, não é da época, mas nós podemos entender como Moisés deixou. Não é da época, eu digo que nós não temos como confirmar a data específica, mas sendo o tempo dos patriarcas, Moisés deixa um ensinamento que é muito próximo da ideia de Jó. Êxodo 22 diz: a nenhuma viúva nem órfão afligirei. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Ainda escreveu Moisés em Deuteronômio 27:19, de modo que Jó, ele era alguém que buscava agradar a Deus e ser ele um modelo de justiça social, ser ele um modelo, e claro que isso não tem nada a ver com os projetos sociais que nós vemos por aí, nada a ver com a política social contemporânea. Ele era alguém que expressava a bondade do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela sempre nos deixa exemplos de como viver em sociedade. Jesus falou que sempre teríamos pobres, mas nós temos sempre a oportunidade de fazer algo por alguém que é menos favorecido do que nós. Nós sempre temos a oportunidade de ajudar. As igrejas levantavam recursos, entregavam na mão de Paulo, que assim também ia contribuir com os menos favorecidos. Em nossas igrejas, em nossos ministérios, devem ter sim um trabalho forte de ação social para buscar contribuir com as famílias que estão passando por dificuldades. Nesse tempo de pandemia, o que não falta é gente ao nosso redor passando dificuldade, e muitas das vezes nós estamos muito preocupados somente com as nossas aflições e não conseguimos enxergar e agradecer, como Jó, lembrar das boas coisas que Deus fez por nós e entender que tem gente que está numa situação muito pior do que a nossa, às vezes esperando em Deus um caminho para uma resolução de um problema, e você pode ser a resposta de oração para alguém. Ajude aquele que é menos favorecido de acordo com as suas possibilidades. Seja como Jó. Jó era alguém que fazia muito pelos seus, e isso é extremamente maravilhoso. Depois de reconhecer que Deus fez grandes coisas por ele, depois de lembrar as maravilhosas coisas que Deus fez por ele, agora também, infelizmente, lembrando da situação em que ele estava, lembrando que ele era um homem que era justo para com todos, ele agora vai enfrentar um outro problema, para além dos amigos que o afligiram com palavras, para além da sua saúde que foi perdida junto dos seus bens, dos seus filhos, sim, para além de todas as perdas. Jó, além de dificuldades físicas, vai enfrentar também dificuldades emocionais. Vê o grande bombardeio emocional que o patriarca está passando, porque agora ele começará a ser afligido, e é o que nós vamos ver no capítulo de número 30, por aqueles que ele ajudava.
Ele que era extremamente valorizado pelos nobres, pelos homens mais velhos, pelos mais novos também, por toda a sociedade, aonde Salomão chega a dizer no capítulo de número 20, versículo de número 29, né, que a glória do jovem é a sua força e a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos, a honra dos idosos são os seus cabelos brancos, mas agora ele lamenta que a que ponto havia chegado a sua miséria, ele que era tão respeitado, agora riem dele até mesmo os mais novos, olha que terrível. Agora porém se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, do que também nos serviria a força das mãos daquele cujo vigor se tinha esgotado. Jó está falando de pessoas que não tinham vigor, que eram magras por causa da fome, alguns que eram expulsos até mesmo da comunidade, que viviam segregados, que viviam a par, colocados em lugares esmos, lugares de deserto, se comiam de zimbros e de outras pequenas raízes magras, de modo que não se alimentavam, eram chamados filhos de loucos. Esses homens que eram excluídos da sociedade, muitas das vezes foram ajudados por Jó. Sim, esses homens que eram considerados entre os ladrões, que gritavam contra eles, né? As pessoas eram contra eles, que habitavam em barrancos nos vales e nas cavernas da terra e da rocha. Sim, que bramavam entre os arbustos como asnos. Esses homens que eram considerados homens selvagens, que moravam no deserto, moravam excluídos da sociedade. Esses mesmos homens eram aqueles que agora estariam cuspindo em Jó, estariam escarnecendo de Jó, estariam zombando de Jó, pessoas que não deveriam ser citados nem os seus nomes. Olha que coisa interessante. O capítulo de número 30, 19 ainda diz: lançou-me na lama, fiquei semelhante ao pó e à cinza. A situação física de Jó era deplorável, era triste, era algo angustiante. Ele estava enfermo dos pés à ponta da cabeça, a ponto de ter chagas até mesmo, e de ele comparar e acreditar que ficou somente com o tecido da sua gengiva. Isso era terrível. Ele chega a dizer que as suas vestes, como coloca aqui o pastor José Gonçalves, ele que havia se tornado uma escória social, ele chega a dizer que as suas vestes foram trocadas. Sim, ele que andava como um nobre, ele que era bem representado diante da sociedade, agora as suas vestes, essas vestes não poderiam ser tiradas dele. Era como se ele falasse desse corpo deteriorado por aquela enfermidade que nós não temos como comprovar qual era, mas que era terrível. Sim, se desfigurou a sua veste como uma carne a qual as pessoas não poderiam nem reconhecer. Imagine você vendo um amigo seu e não conseguiu reconhecer porque estava desfigurado, manchado, totalmente com a sua fisionomia alterada por conta de enfermidades, de chagas de todos os tipos em seu corpo, uma chaga terrível, né? Jó está falando no versículo 21, 22, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Jó está clamando. O homem de Uz, ele sente-se como um animal selvagem, atormentado por um furacão, e que nem a morte, é como aqueles que buscavam a morte e que não tinham acesso sequer a ela, né? Nós vamos ver que o salmista, ele falou isso também no Salmo de número 42, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere Deus, espere em Deus. Quando eu entrarei
Irei e me apresentarei ante a face do meu Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Tantos homens humilhavam a Jó, homens que não eram sequer dignos de serem citados entre as sociedades, que viviam em lugares ermos. Sim, os amigos julgavam Jó, os amigos haviam abandonado Jó, a família, todos estavam contra, e Jó só quer uma resposta da parte do Senhor. Em seu último discurso, como o salmista no Salmo 42, ele vai clamar a Deus que se manifeste a ele, e isso é angustiante, mostrava toda a dor, todo o sofrimento. Ele se sentia como alguém que havia sido abandonado por Deus. Jó, ele era cercado de pessoas, mas agora estava cercado de animais selvagens, como chacais e avestruzes, segundo alguns, que emitiam sons aterrorizantes. Sim, ele sente saudade dos seus órgãos, né, dos seus instrumentos, a música, a festa, a alegria, as bênçãos que o cercavam. Agora deu som, foi trocado esse som, e dá memória diante de perdas, humilhações, aflições, angústias, palavras, escárnios, né? Era o que Jó estava sentindo, era o som que ele estava ouvindo, mas Deus não o abandonou como ele pensava. Acompanha comigo aí. O versículo 16 até o 31 diz: agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da minha aflição se apoderaram de mim, de noite se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Olha, ele não tinha descanso em seus nervos, dores nas articulações, nos nervos. Só quem tem problema nas costas, nos nervos ciáticos, sabe como é que é, nas pernas, né? Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Atenta para mim, tornaste-se cruel contra mim. Com a força da tua mão resististe violentamente. Levanta-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, me veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da minha aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não de sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Sim, era como se Jó estivesse como Jeremias, depois de ver toda aquela destruição que sofria Jerusalém. Agora ele vai lançar uma lamentação sobre a sua situação. Ele vai lançar uma lamentação e suplicar a Deus, porque os mortos não teriam como o adorar, como disse o salmista, como disse Davi. Sim, ele agora está buscando da parte do Senhor alguma resposta ou algo que pudesse minimizar o seu sofrimento ou trazer entendimento acerca daquilo que ele estava vivendo, porque o mal que ele não queria que viesse agora o alcançara, e ele estava cansado e suplicava a Deus que o respondesse. Olha, Jeremias 29:11 ainda vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jó não entendia o que ele estava vivendo, mas Deus estava no processo com ele. O Senhor não o havia abandonado e tinha pensamentos maiores do que os nossos, como eram maiores do que os de Jó. Muito maior é a sabedoria do nosso Deus do que a nossa sabedoria. Sim, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas e ele consegue ver à frente, para além do nosso momentâneo sofrimento, aquilo que está reservado para nós. Jó não foi abandonado por Deus, mas ele começa a visualizar, enquanto ele busca de Deus, enquanto ele busca de Deus uma resposta, ele no seu último discurso ainda se defende, tentando encontrar no seu discurso uma resposta para o seu sofrimento, e ele vai falar de toda a sua integridade, de toda a sua justiça. Então Jó continua na defesa da sua integridade, e ele vai dizer agora acerca até mesmo de questões das mais diversas, como ele foi perante a sociedade, perante os mais desfavorecidos, que ele sequer chegou a pecar com os seus olhos, porque ele tinha também uma integridade sexual. Muitos o acusaram, sim, de ele estar sofrendo porque ele cometeu adultério. Chegaram a falar que por conta disso ele estava padecendo o que ele padeceu. Mas ele diz no capítulo de número 31, versículo de 1 a 4, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O Senhor contava todos os passos de Jó, como ele conta os meus, como ele conta os seus. Ele sabe de todos os nossos caminhos, e Jó tinha consciência disso, e por isso ele se apresentava diante dos seus amigos, bem como ele estava escrevendo, deixando registrado esse seu pensamento, para que depois viesse a ser registrado no livro de Jó, que os olhos dele não tinham se colocado sobre uma virgem, ou seja, ele não estava pecando, caindo pela lascívia. Sim, a lascívia é uma palavra que tem se perdido em meio ao vocabulário do século 21. Mas ele está na Bíblia. É chamado de concupiscência, de dissolução. No Novo Testamento fala muito disso. João chegou a escrever sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Sim, fala de gratificar os desejos da mente pelos olhos. Na lascívia, peca quem mostra e peca quem olha. E hoje é muito difícil para nós vivermos numa sociedade extremamente sensual, mas é difícil, mas não é impossível. E nós temos que sempre lembrar que o Senhor Jesus também falou em Mateus 5, vê lá, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultérios. No 28 ele ainda diz, eu porém vos digo que qualquer um que atentar para uma mulher, para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Por isso, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Não é que você vai tirar o órgão do teu rosto, o olho, não, mas você vai redirecionar o teu olhar. Ninguém tem como impedir de ver alguma coisa, mas nós temos sim como lançar uma ordem à nossa mente para não insistir em continuar vendo. Se você sabe que aquilo é errado, muda os teus olhos de direção. Não vamos insistir em continuar olhando aquilo que não convém para os nossos olhos. Muitos se perdem na pornografia, muitos estão viciados na pornografia, muitos se perdem na sensualidade em meio às redes sociais, em meio aos muitos caminhos que escolhem, mas esquece que todos esses caminhos estão diante dos olhos do Senhor, que tudo vê e que todos os nossos passos Ele conta. Jó permanece fiel a Deus e fiel à sua esposa. Ninguém é capaz de ser fiel à sua esposa se não for fiel a Deus. O nosso elo, a nossa aliança, quem promove é o Senhor, que está no meio de nós. Por isso que Eclesiastes, Salomão falou
que o cordão de 3 dobras ele é mais forte, mais difícil de se romper, que no seu casamento o Senhor Jesus seja a terceira dobra que venha unir você e a sua esposa, de modo que você venha vivenciar aquilo que diz sobre a palavra que o casamento é indissolúvel até que a morte o separe. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, mas a mulher dele continuou viva. Então ele não trocou de mulher por causa de nenhum dos seus problemas e nenhum dos seus sofrimentos, mesmo que ela tenha agido de uma forma que muitos consideram como errada, quando ela falou para que ele reconhecesse a Deus em todos os seus caminhos e se entregasse à morte, pedisse autorização para morrer. E Jó fala que ela falou como uma louca, alguém que tinha perdido o entendimento, que não valorizava o bem que Deus tinha dado e agora também não queria o mal que Deus havia dado. Sim, Jó não a abandonou e ela também não o abandonou, não. Jó continuou com a sua esposa e no capítulo de número 42 é com ela que Deus vai restituir a sua família e isso é extraordinário. No finalzinho da lição, nas últimas lições a gente trabalha um pouco mais com isso. Jó não pecou com seus olhos. Jó era alguém que buscava ter uma justiça em todas as áreas da sua vida. Ele ainda vai falar lá do versículo 13 até o 23. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa? Que lhe responderia? Aquele que me fez no ventre, aquele que me formou, não fez também ele? Ainda que ele fosse o líder, ainda que ele fosse o patrão, ainda que ele fosse a autoridade, a qual muitos não teriam nenhum direito de falar, até mesmo de uma forma cordial, quando contendiam, ou seja, quando disputavam em argumentos com ele, coisa que as pessoas não teriam direito, ele abria espaço para ouvir. Jó não se colocava melhor do que ninguém, e isso também ele era uma forma dele promover a igualdade social. Não é porque ele tinha mais do que ele era melhor do que ninguém. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser, mas Jó não era assim. Jó não era assim, não. Ele sabia, olha, Jó 31:37, o número dos meus passos eu lhe mostraria. Como? Se Deus permitisse uma oportunidade de ele se apresentar diante de Deus. Sim, ele mostraria o número dos seus passos, ou seja, Jó viveu a sua vida contando cada um dos seus passos. Entenda, não é uma questão matemática, mas é visualizando a sua forma de viver, o seu caminho, meditando em cada detalhe da sua trajetória e se colocaria como um príncipe diante dele. Jó chegaria diante da autoridade de todo o universo, sabendo que Deus o tinha instituído também como um príncipe, como uma autoridade, alguém que era nobre perante os seus e que responderia também por isso, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, e ele se colocaria diante de Deus como alguém que buscou ser fiel a Deus e fiel àquilo que Deus colocou na mão dele, porque em todos os seus passos, em cada detalhe da sua vida, ele buscou andar diligentemente, ou seja, Jó buscava ser justo com os seus familiares, com a sua esposa, ele era verdadeiro, ele era fiel e leal, mas também ele era leal aos menos favorecidos, aos seus funcionários. Ele era alguém que era justo e na sua justiça era aonde ele buscaria se apresentar diante de Deus, porque Tiago chega a dizer que cuidar dos menos favorecidos, ou seja, dos órfãos e da viúva, era aquilo que era considerado como a religião pura e imaculada. Sim, e guardar-se da corrupção do mundo, que foi exatamente o que Jó fez quando ele não lançou teus olhos numa virgem. Tem gente que quando a mulher fica mais velha, quer buscar uma virgenzinha, uma novinha, trocar uma de 40 por duas de 20. Não é por aí. Eu tinha um pastor muito querido que ele brincava e falava: comeu a carne, agora rói o osso, né? Nós temos que tomar conta daquilo que Deus nos deu e validar, nos alegrar com aquilo que Deus nos deu,
valorizando aquilo que Deus nos deu, que nos foi útil antes e que agora é mais precioso do que a sua utilidade. É um bem, um presente que veio até da parte do Senhor. O próprio Senhor vai usar a boca de Salomão para falar que aquele que acha uma esposa recebe o favor de Deus. Olha que coisa linda. Romanos 8, de 31 a 33, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Jó estava lançando a sua justiça em Deus. Sim, quem poderá nos acusar? Sim, nós, como Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, nenhuma acusação há contra os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Nós temos que entender que Deus não poupou nem o seu Filho, Ele também não pouparia nós, e tudo nos daria, inclusive a capacidade de aprender pelo sofrimento e ser lapidado por Ele, e assim ampliar a experiência com o nosso maravilhoso Deus, como Deus fez com Jó, e isso é extraordinário. Deus não abandonou Jó, e Jó agora não esperando mais em seus amigos, não esperando mais na sociedade que ele tanto ajudou e que agora estava sendo ingrata, até mesmo os mais pobres, os mais novos que deveriam o honrar, o desprezavam, ele não estava mais, mesmo diante de todo sofrimento, mesmo diante de toda angústia, até mesmo das batalhas, não só físicas, mas emocionais, ele não estava esperando mais nos homens, ele queria estar diante de Deus. E no versículo 5 do capítulo 31, ele se apresenta dizendo: Senhor, se eu andei com falsidade, em outras traduções, se eu andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, ele está se apresentando diante de Deus, como lá o próprio Jó, ele vai dizer no outro versículo: pese-me então, Senhor, em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Lá em Apocalipse, Jesus se apresenta como fiel e verdadeiro. Havia no tempo antigo, nas balanças, um elemento pequeno que ficava no meio, que era chamado de fiel da balança. Era aquilo que dava o equilíbrio e a precisão da balança. O nosso Deus é quem é preciso, e é Ele que sabe os pesos e as medidas. Sim, Salomão chegou a dizer que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Jó está pedindo para ser colocado na balança, para que o próprio Deus o pesasse. O peso e a balança justas são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa. Colocavam-se pesos de um lado que eram pesos fixos, colocavam-se pesos que eram sólidos, verdadeiros, e do outro lado se colocava o que era para ser medido. O peso fixo, o peso verdadeiro é o próprio Deus, e Ele, como disse o salmista: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Jó está pedindo uma audiência com o justo juiz. Ele estava sendo injustiçado pela sociedade e pelos seus amigos, mas em seu último discurso, em suas últimas palavras, ele apela novamente para o Senhor. Senhor, se andei com vaidade. O que é vaidade aqui? Uma palavra só que o Strong traz para esse contexto, porque existem várias palavras acerca de vaidade no Velho Testamento, entre elas uma que traz o sentido de efemeridade, aquilo que é passageiro. Aqui a palavra shohar, ou então shahav, está relacionada à devastação. Se eu andei diante daquilo que é como uma ruína, aquilo que é como uma desolação, aquilo que é como uma devastação, coisas que estão destruídas, se eu andei destruindo mais que construindo, vacuidade, vaidade, falsidade, se eu andei na falsidade, na mentira, porque a verdade promove a edificação, mas a mentira, ela promove a destruição, a devastação, a
inutilidade no que tange a conduta. Um certo pregador chegou a dizer: Deus, por favor, me livre de viver uma vida inútil. Jó não era só alguém que buscava riquezas para desfrutar de uma boa vida na terra e alcançou o ápice da sua existência quando desfrutou delas. Não, ele era alguém que buscava ser útil para o seu próximo. Que você também tenha a sua vida pautada não no ter, mas no ser útil, para que a sua vida não seja uma vida vazia, uma vida vaidosa que passa com o tempo, uma vida que ao invés de promover a edificação do seu próximo, é como algo que somente destrói, ruínas que ficam para trás, porque o mais pobre homem que tem é aquele que só tem riquezas materiais. Jó queria ser pesado, Jó busca no justo juiz o favor, ele quer uma audiência com o Senhor, ele quer que o Senhor venha de fato responder a ele, e ele não está reconhecendo a sua incapacidade de errar, ele não está supervalorizando-se a si mesmo, ele sabe que ele é falho, e por isso que ele apela para aquele que pode ter misericórdia dele, para aquele que pode o ajudar. O salmista no Salmo 22:19 ainda diz bem assim: Tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me. Apressa em me socorrer aparece várias vezes no Salmo. Isaías 26:8 ainda diz: Também no caminho dos teus juízos, Senhor, nós esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Lamentações 3:24. Jeremias ainda vai escrever, depois de toda aquela devastação: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias chega a dizer: Eu vou trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. E Jó está se lançando em Deus, a única esperança. Ele não sabia, mas se aproximava da resposta. Ele iria calar, Eliú ainda iria falar, mas ele não tinha mais o que debater. Ele esperava de Deus e não mais dos homens uma palavra que pudesse o mostrar o que estava acontecendo. O futuro ainda era incerto, mas ele sabia que não só o futuro, mas como a vida dele e a situação dele estava nas mãos do Senhor. A quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Ele não sabia que o inimigo estava, com a permissão de Deus, o provando, que tinha sido por conta do diabo que havia acontecido tantas perdas na vida dele. Mas ele já estava preparando a sua defesa e ele queria que o inimigo também preparasse. Eles iriam se apresentar diante de Deus, o justo juiz que viria com o seu veredito. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. Jó encararia como um príncipe, como uma autoridade, sim, alguém que tinha sido levantado como uma liderança e com hombridade iria se apresentar diante de Deus, assumindo a responsabilidade dos seus erros e dos seus acertos, mas reconhecendo que só o Senhor Deus é quem poderia o ajudar. Essa lição, ela é maravilhosa, que nós possamos continuar sempre lembrando o que Deus fez de bom para nós. Quando nós estivermos angustiados e aflitos, que nós venhamos a lembrar que Deus, Ele nos concede mais que merecemos e precisamos, e que na verdade nós estamos melhor do que merecemos. Que o Senhor nos ajude, como ajudou a Jó, a saber lidar com a ingratidão, e que nós continuemos a fazer o bem pelos menos desfavorecidos, ainda que as pessoas não reconheçam, ainda que ninguém faça nada em favor de nós, ou que ninguém retribua, ou até mesmo que as pessoas não agradeçam, ou pior, que as pessoas se levantem contra nós, mesmo depois de termos feito tão bem a elas, que nós continuemos a fazer o bem e a promover o bem, promover a justiça, independente do contexto. Nós temos que ser representantes de Deus na terra, como Jó era, que nós venhamos a aguentar as afrontas, as perseguições, os escárnios, como Jó aguentou, aguentar em Deus, que é a nossa força,
força. Sim, o Senhor é quem nos dá estrutura para, mesmo quando tudo estiver difícil, se a situação piorar, nós venhamos a depositar em Deus a nossa esperança. Se nos faltarem consolo, palavras que venham a trabalhar e alimentar de esperança o nosso coração, que nós possamos insistir em orar e buscar em Deus, que Ele há de nos trazer uma resposta e o conforto do céu, por certo, em breve virá. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa, a tua saúde, abençoar a tua família e os teus negócios. Aonde você pisar a planta dos teus pés possa ser abençoado, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, na sua igreja, as pessoas possam reconhecer em ti a sabedoria de Deus, como reconheciam em Jó. O pastor José Gonçalves ainda traz na conclusão: nessa lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito que é um homem injustiçado e inocente. Que o Senhor, como foi achado já lá no livro de Daniel, capítulo de número 6, por Dário, quando Dário chega diante da cova, entristecido por seu amigo Daniel ter sido colocado no meio daquela cilada, ele pergunta: ô Daniel, poderia o teu Deus ter te livrado? E Daniel clama lá da cova: viva Deus e viva o rei! Deus achou em mim inocência. Hoje nós somos inocentados pelo sangue de Jesus, que tira de nós toda condenação, toda culpa, sim, toda dívida. Ele lança por terra no mar de esquecimento. Nós hoje, pelo sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e temos acesso ao nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe, deixa o teu glória a Deus, promova a edificação do reino de Deus, fazendo com que outras pessoas tenham acesso a essa aula. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.